Saudações, eu sou William Moraes e eu vou compartilhar com vocês mais um relato de vivências extracorpóreas. Eu selecionei mais um relato aqui e esse relato ele aconteceu no dia 6/6/2020, exatamente um ano antes da morte da minha mãe, mas eu escolhi pelo tema para abordar alguns aspectos da experiência extracorpórea. Para quem está chegando agora, eu sempre deixo alguns temas e tempos dentro da descrição desse vídeo ou no comentário fixado, ou nos dois, na verdade, assim como nos outros vídeos. Muitas pessoas não olham os vídeos que já estão aqui no canal e acabam perguntando se eu não posso falar sobre certo assunto que eu já falei. Vê ali o que te interessa, se está dentro do tema, né? E pode fazer pergunta que não tem problema não. Eu faço um vídeo por semana de perguntas e respostas e um de relato. Esse de relato começa comigo e, para variar, já começa com um assédiozinho aqui de um ser grudado em mim. Aliás, essa semana, enquanto eu trabalhava, eu vi uma live em andamento do Elder com o Wagner Borges. O Elder tem um canal que também fala sobre projeção astral, chama-se Consciência, Luz e Consciência. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, porque eu peguei essa live, tinha algumas pessoas assistindo e eu cheguei a fazer uma pergunta e o Wagner Borges me respondeu. O Elder leu a minha pergunta, que era sobre a suspeita que eu tenho de que eu produzo muito ectoplasma. Várias experiências minhas eu retiro da boca, né, fora do corpo, eu retiro o excesso da boca, e aí é um dos momentos nos quais eu percebo que eu estou fora do corpo mesmo, a partir dali, por causa da característica. E perguntei se isso realmente favorecia o assédio, porque os seres eles acoplam em mim, eles grudam em mim, nas minhas costas, ficam ali grudados, invisíveis, mas grudados, geralmente com a boca colada na minha nuca, no chakra que tem aqui atrás. E o Wagner Borges comentou que é realmente assim mesmo. Se eu produzo muito, eu tenho que consumir, eu tenho que gastar muito ectoplasma ou eu vou atrair mesmo e eles vão grudar. Então, eu já selecionei aqui umas 30 experiências focadas nesse assédio, livrando desses seres, né? E aqui, mais uma que pelo visto tem, eu não tinha lido direito aqui, eu li só o título e lembrei da experiência. Então eu vou ler com vocês aqui e começa desse jeito, ó. Eu me via numa rua perto da minha casa e senti uma criatura grudada em mim. Uma criatura fera, tipo leonina, como se fosse uma cabeça de leão. E eu senti isso intuitivamente, na verdade. Eu realmente aprendi a fazer essa leitura, se tem alguém grudado em mim, porque eles ficam invisíveis. É muito mais interessante para eles. Claro que isso não acontece só comigo, mas claro que não acontece com todo mundo. São casos e casos. Essa criatura estava grudada em mim e eu só coloquei a mão para trás para afastar a bocarra de dentes afiados da criatura na minha nuca e vi que vieram seres e desgrudaram ela de mim e me senti mais leve. Acho que essa foi a única vez que eu tive ajuda nesse aspecto. Veja que interessante, nem lembrava disso aqui. Quando eu olhei para trás, a criatura foi reduzida nas mãos desses seres e ela se transformou em um caixote. Como aqueles caixotes de verdura, entendam que essa plasticidade existe, essa forma de fuga, ou pode ser onirismo meu, uma forma de interpretação da minha mente quando houve a transferência ou um filtro que eu coloquei, né, de identificação, porque pode ser uma questão de, sabe quando você é escritor, que é o meu caso, e você vai dizer, ela tinha os cabelos negros como uma noite sem lua. Então eu acho que funciona da mesma forma. Por quê? Porque esse caixote estava cheio de pregos enferrujados.
para fora, que eram os dentes, representavam para mim os dentes dessa criatura que foi, a boca dela foi aberta, né? E sabe quando os pregos ficam retorcidos depois que você desprega ele? Então, pode ser uma questão apenas de liberdade poética que ganha forma, para vocês verem como a coisa é muito curiosa. O que não me alarmou, eu simplesmente agradeci, eram pessoas vestidas com roupas normais, pessoas que provavelmente eram amparadores. Eu agradeci e segui o meu caminho. Embora eu não me lembre o que aconteceu depois. Houve um lapso, houve alguma experiência e eu acordei. E acordando, eu saí novamente e aí a partir daí eu tenho uma continuidade de lembrança maior. Eu saí às cegas, é aquilo de estar tudo escuro. Eu não estava enxergando no meu quarto, mas como isso é muito recorrente, já falei aqui, vou falar de novo, tem a ver com a proximidade do corpo. O corpo está com os olhos fechados, está cansado, está pesado, então por proximidade isso acaba refletindo. O ideal é ir para longe. Como eu já conheço o caminho, eu vou andando às cegas mesmo, de olho fechado, sinto atravessar a parede, lá no meio do quintal, geralmente eu já recupero a visão e me sinto mais leve, por causa da distância do corpo. Caminhei sentindo as camadas e camadas densas sobre mim, mas ciente de que quanto mais me afastasse do meu corpo, mais eu enxergaria e mais leve eu ficaria. E eu fui movendo energias a cada passo, a fim de diluir o peso e contra-força que me impedia de ir adiante. Funcionou. Na rua, eu passei a enxergar e olhei para a cidade. Descendo a minha rua, tem uma esquina, logo à direita. E dali, como eu moro um pouco no alto, eu consigo ver o centro da cidade iluminado daqui, normalmente. E de lá eu olhei para a cidade. Era como se tudo fosse um jogo em 3D ou uma animação. Mesmo que de ótima qualidade, ainda assim era falso, na minha opinião. Eu percebi isso, fiz aquela leitura de por que será, sabe? Aquele senso crítico de isso não está certo. Mas eu aceitei, considerando que poderia ser uma limitação da minha memória extracorpórea que não conseguia carregar a realidade ali completamente. Sabe quando vocês, não sei se acontece com vocês, mas quando a internet está fraca e o vídeo fica muito péssimo, ou uma imagem, talvez isso aconteça, eu não tenho certeza, já falei disso aqui, de algumas coisas assim. Mas eu aceitei como estava e eu enxerguei um gato saltando sobre telhados mais próximos de mim, porque tem uma casa logo na esquina e tem um muro dessa casa, né, e o telhado da casa. Então a partir dali eu já vi esse gato saltando e eu saltei para o telhado mais próximo, mas eu caí logo em seguida, pulando de um telhado para o outro. Eu caí entre eles e senti tudo aquilo se fechar sobre mim. É como se fosse realmente falso, como se fosse uma armadilha, e tudo se fechou sobre mim. E por ter mantido a calma, eu acredito, eu consegui sair do lugar escalando e já fui parar em outro lugar, dimensão, camada, frequência, como quiserem chamar, mostrando como é muito importante essa questão de manter a calma. Eu apareci numa estrada, parecia uma estrada rural, uma rua rural, como as que eu conheci na minha infância, de chácaras, da chácara da minha avó, mas não era um lugar que eu conhecia daqui. Era um lugar que eu conhecia de lá. Eu realmente já tinha passado por lá. Não sei se já aconteceu com vocês, mas existe essa outra memória que a gente acessa. E eu sabia exatamente. Era uma rua, eu avistei o que seria um balcão, não é um balcão de informação, uma tenda, sabe, dessas feiras. Tinha um homem lá e eu sabia que ele dava informações. E indo até ele, eu perguntei, eu tô falando aqui porque eu lembro dessa parte, mas é melhor eu ler porque eu esqueço detalhes, né? E eu falei com ele que eu conhecia aquele lugar, que eu já tinha estado ali antes, porque ativei a memória que fica fora.
e havia dois caminhos. Eu poderia seguir em frente, para além dessa banca de informações, ou para trás, que tinha uma outra subida, uma rua subindo. E eu comentei com ele que eu estava inclinado a ir para aquele caminho lá de trás, que subia, porque eu já tinha ido para frente da outra vez, para o caminho adiante da vez anterior. E ele disse bem assim: você quem sabe. E esse você quem sabe parecia ser um aviso. E a sensação que senti ao olhar para lá, para esse caminho que subia, atentando à minha intuição, era de que uma criatura espreitava das matas lá de cima, me espreitava. Eu resolvi ir para o mesmo caminho de antes, em direção, né, no fim da rua, até chegar num prédio. Cheguei num prédio e depois de subir umas escadas e usar umas passagens que não deviam existir no prédio, eu conhecia o lugar. Eu sabia que se eu fosse por debaixo da escada tinha uma passagem, não era uma passagem secreta que você empurrava, era uma passagem mesmo, e ali eu acessava um outro lugar. Eu lembrava direitinho isso. Algumas desciam, para o que seria o estacionamento, e passava, enfim, era quase que um labirinto. E saí para uma área aberta, como se fosse um pátio, no qual crianças jogavam RPG live action, que é o teatro de aventura improvisada, e era como se eu assistisse a um filme mais uma vez, por uma segunda vez. A cena que acontecia ali era a mesma que eu já tinha visto antes. E era bem assim, à medida que eu ia vendo, eu ia lembrando e sabendo o que ia acontecer a seguir. Então, eu resolvi explorar outros lugares. Antes de falar isso, acho interessante dizer que tem essa questão de... Eu vou até falar disso no vídeo de perguntas e respostas seguinte, porque tem perguntas sobre isso, sobre espaço e tempo, sobre burlar o tempo. Às vezes eu estava vendo a mesma cena de novo, ou às vezes eu estava acessando uma memória por já ter visto aquilo ali. Não é bem isso, deixa eu explicar direito. Para mim seria a primeira vez, mas talvez não para o meu corpo mental, ou para um corpo causal, ou para mentes, né? Corpos mentais mais sutis. Para eles, tudo já aconteceu, ao mesmo tempo e agora. Ou fica mais fácil ver lá de cima tudo que já aconteceu. E talvez eu estivesse conectado com esse corpo mental, e por isso eu estava fazendo essa leitura como se fosse um déjà vu. Tudo é possível. Pode ser tanto uma coisa quanto a outra. Ou até mesmo as duas, vai saber. Mas isso acontece com alguma frequência comigo. De eu estar vivendo a mesma cena de novo, e até não me importar, buscar outra perspectiva, coisas assim. Então eu resolvi explorar outros lugares e desci usando uma passagem estranha também, de brechas que eu conhecia, e cheguei num café-livraria e vi uma amiga minha lá, amiga que eu tenho aqui, que eu conheço daqui. Ela sorriu e me chamou. Eu fui na direção dela, ela estava dentro desse café-livraria. Era tudo de vidro, as paredes, né, do lado de fora. E eu fui até ela em meio a livros. Ela veio também na minha direção e estava tendo uma música, uma banda tocando música ao vivo, música quase que instrumental. E ela veio na minha direção me chamando para dançar. E se jogou nos meus braços e me beijou. E foi estranho porque eu não tenho interesse nessa minha amiga. Eu, pelo menos, né, acho que não tenho. Na verdade, eu considero muito que eu não tenho, não. Já pensei muito a respeito, porque, enfim, já pensei. É uma moça encantadora, linda, mas não tenho. É minha amiga. Eu tenho muitas amigas, mulheres, mesmo, de ser só amigas. Então, a minha primeira reação foi falar: uou, como assim você me beija, né? E até ia fazer uma leitura se era realmente ela. Porém, eu senti a minha lucidez baixar, como se eu estivesse ficando embriagado. Veja que interessante. E ela se jogou no meu braço, me apertando, me abraçando, e ela estava com uma roupa muito provocante.
E nesse momento a minha convicção ficou um tanto abalada e eu perguntei se ela queria ir para casa comigo, com a óbvia intenção de termos um momento de intimidade, se é que me entendem. Aliás, antes de perguntar isso, nesse processo de embriaguez, não completamente, eu ainda sabia que estava fora do corpo, mas não estava tão lúcido assim. Eu já tinha colocado parte do meu corpo para fora da minha roupa e por baixo da roupa que ela estava usando, que era bem curta, no caso. E foi um momento em que ela riu ainda mais, enfim, beijando meu pescoço e coisas assim. E ela respondeu que, claro, que ela iria para minha casa comigo. Mas o mais interessante é que ela disse que teria que ser sem saltar dimensões. Teríamos que fazer o caminho até lá. E eu disse que teria de ser saltando dimensões, porque eu nem sabia onde eu estava para voltar pelo caminho. E foi aí que a minha lucidez voltou e eu parei. Eu afastei dela, mas eu fiquei segurando a mão dela, da criatura, que eu já sabia que não era minha amiga nessa altura, e eu a levei para fora da livraria, onde tinha mais gente ali ao redor. Levei ela para uma das laterais e olhei para ela e, mirando bem o rosto dela, eu falei: mas pensando melhor, eu não quero não. Eu mesmo tinha feito a proposta, mas eu falei que não queria não. E falei: você não é ela, você está querendo me usar. Nesse momento, a criatura se deformou de uma maneira horrenda e tentou se afastar de mim. Deformar aqui, como eu vou dizer sem enojá-los muito, ela era uma garota extremamente linda num segundo e sedutora, e no segundo seguinte era uma massa de carne que parecia mais uma ferida pulsante. Acho que tá bom falar isso. Ah, e masculina. Perdeu totalmente os traços femininos. Quase não tinha traços, mas eu senti que era uma energia masculina. E bastou eu levantar a mão, eu continuei segurando ela por uma das mãos e a outra eu ergui para tentar mandar energia para ela, aquela coisa de você merece mais que isso, né? Não fica nessa condição não e tal. E eu chamei por mentores. Eu lembro disso, foi o que eu escrevi aqui. Mentores, mestres, seres de luz para me ajudarem no processo e eu não senti resposta. Era como se eu estivesse sozinho, por conta própria. Acho que nem tem a ver com o lugar que eu estava e principalmente com a questão da atividade que quase aconteceu. Eu falo sobre isso mais no final. Me pareceu mais uma questão de vamos ver como eu lido com isso, ou vamos ver como ele lida com isso. E eu fiquei tranquilo e falei, ok, vou tentar fazer o que eu posso fazer aqui. Não acho que sozinho de tudo a gente fica, não, lá fora. Mas talvez não me usassem como condutor, né? Como transformador de energia. E aí eu estava contando apenas com a minha energia desconectada de um todo maior. E o que aconteceu? Apareceu uma outra criatura horrorosa, similar a essa que estava no chão perto de mim, tinha mais ou menos o meu tamanho, essa do chão. A outra tinha mais ou menos uns 4 metros de altura. Tinha muitos braços, era uma coisa assim, totalmente asquerosa. Mas a coisa ia andando na direção da criatura do meu pé e a criatura do meu pé, segurada por um pedaço, ia de encontro à outra e elas se fundiram. Essa criatura maior estava nitidamente puxando a criatura menor, que estava sendo tragada para o meio dela. Tinha, vai saber quantos olhos no meio, caras que apareciam, desapareciam no meio daquela carne exposta. Coisa bem, bem complicada. E eu continuei segurando a criatura que estava na minha mão. E o grandão lá, com a voz muito grotesca, me ordenou para soltar. Eu insisti, porque eu queria, na verdade, ajudar aquela criaturinha ali, aquele pedaço de ser, né, do aglomerado.
E eu insisti, e a outra criatura me olhou com os olhos principais de cima, né? Com uma fúria e superioridade. A cara deformada e monstruosa era assustadora mesmo, e ela falou: "Solta agora, William!" Só com uma voz assim, extremamente cinematográfica de monstro, né? E lançou um ataque psíquico em mim. Foi uma onda, sabe a onda translúcida? Sabe, um treco assim mesmo? Eu senti aquilo vindo e falei, eita! E quando me alcançou, eram camadas e camadas de imagens me atingindo, mas me fazendo ver na minha mente o que a criatura queria que eu visse. E eram cenas horrendas, cenas de violência de tudo quanto é tipo, de assassinato, de todo tipo de natureza. Coisas assim, que você fala, não, não, uma pessoa não é capaz de fazer isso com outra pessoa. Não, não. Muito, muito. Foi uma descarga. Foram flashes, assim. Fui tomando aquele monte de golpe ali. Soltei a criatura e acordei. E mesmo acordado, eu conseguia ver ecos das cenas horrorosas que a criatura mandou em mim. E mesmo com os olhos fechados, eu conseguia ver nitidamente. E acordado, eu conseguia ver. Na minha tela mental, sabe quando você fecha os olhos está tudo preto, né? E às vezes você vê umas cores, sabe? Umas coisas assim de deformadas e tal. Eu via nitidamente imagens piscando. E era meio da madrugada, quando eu acordei desse jeito, estranho, né? E eu resolvi não tentar sair de novo, fiquei trabalhando energia em mim, para limpar o meu campo psíquico antes de dormir novamente. Aliás, foi uma noite na qual eu tinha acordado antes e feito exercícios no meio da madrugada, o que eu tenho tentado fazer. São mais anotações minhas aqui, né? Porque é mais funcional. É o que eu vivo falando para vocês. Eu não consigo, vou dormir, já são 10 horas ou meia-noite, eu vou dormir, faço exercício e saio. Eu preciso dormir, limpar toda a minha tela mental, das coisas do cotidiano, do dia a dia. A atividade do meu cérebro, ela vai entrar numa onda que é mais proporcional, é mais propícia para a saída do corpo, que é ondas tetas ou delta, dá para estudar isso aí também, vocês podem pesquisar. E aí eu fiquei pensando na razão de eu não ter sido ajudado dessa vez. Talvez fosse para eu aprender a lidar eu mesmo, ou simplesmente ver que sem conexão com seres superiores que atuam em nome da luz, eu não sou nada. E acho que foi mais ou menos por aí. Acho que não tem nada a ver com a questão do tom sexual. Esse julgamento é muito uma coisa nossa. Eu acho que, bom, não sei, algumas pessoas ainda acabam vendo a questão da dualidade corpo-espírito, como se o corpo estivesse em contrapartida ao espírito, quando não é isso. Mas é uma questão de herança até de religiões, né? A própria Igreja Católica pregava muito isso, né? Negar o corpo para aceitar a alma. Quando eu, na verdade, desde muito cedo, entendi que negar o corpo não é aceitar a alma, assim como negar a alma não é aceitar o corpo, mas negar qualquer um dos dois é automaticamente negar o outro. Isso para focar só em dois, porque são mais, né? São mais corpos. Então, não acho que foi uma questão de julgar porque eu quase caí em tentação. Isso, todos os seres superiores com os quais eu conversei, nenhum julgou. Se um ser está julgando, suspeite ainda mais desse ser. Suspeite de tudo, mas suspeite ainda mais desses seres que julgam, porque isso não é sinal de evolução. A nível de comparação, não sei vocês, mas eu, quando vou à casa de alguém, acontece, vou à casa de uma amiga, tem um animalzinho, um cachorrinho, tem um cachorrinho, inclusive, que gosta muito de mim nesse aspecto, porque ela diz que ele só faz isso comigo. Ele vem, ele pula em mim, brinca, não sei o quê, e de repente ele agarra a minha perna e fica ali, extremamente motivado, né? É uma questão da natureza falando forte no bichinho. E eu não censuro o bichinho sem amor, entendem? Eu falo, meu querido, não, isso não vai ser legal nem para você, eu sei que você deve estar carente ou alguma coisa assim, mas brincando e rindo, né, falo, não pode, tal, faço um carinho no rosto do bichinho, falo, calma, calma, uma coisa assim.
Ou quando você vê, imagina 2 cachorrinhos, você vê os cachorros brincando ali e se agarrando, você não fica, eu espero que não fique, falando, nossa, que coisa pecaminosa e não sei o quê. Você entende a natureza da condição da criatura. Assim, os seres superiores entendem a nossa. E eu realmente acho que essa questão de me julgar também não julgo. Quando eu disse que eu acho que eu não tenho interesse nessa garota, a verdade é que eu não tenho mesmo. A influência eu acho que é muito maior. Essa questão da indução, de ficar perto de uma criatura que ela te coloca nesse senso de estar embriagado. E aí sim, tá, ok. Eu não vou dizer eu não sou capaz de fazer uma coisa. Olha, eu até aconselho que ninguém diga isso, porque com as condições certas, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Ah, eu jamais tiraria uma vida. Será? Para salvar a vida de um monte de pessoas que você ama, você não tiraria uma vida de alguém que está ameaçando essas pessoas? Só para deixar bem baixa a possibilidade, porque qualquer outra coisa pode acontecer. Então não desafiem a vida nesse sentido e não digam eu jamais faria isso, porque com as condições certas nós fazemos sim. Então eu não piro com essa leitura, eu me foco no sentido de que eu, realmente lúcido, prefiro outras vivências mais interessantes do que essa, principalmente com esses seres que tentam ludibriar a coisa toda. Não são nem seres que estão numa condição de é que eu perdi meu corpo físico, eu tenho que seguir em frente, mas eu sinto que ainda falta eu preciso vivenciar, eu preciso me despedir dessa sensação, porque eu não estou aqui para julgar e falar que todo mundo que busca alguma experiência sexual fora do corpo está preso a uma condição terrível. Não, só estou falando do meu caso aqui. Então essa experiência tem um pouco de alguns elementos que eu fico falando aqui, e é por isso que eu escrevo. Porque eu vou lá para cruzar essas informações. Como eu disse, já tenho mais de 30 relatos, agora mais esse que eu percebi, que eu vou ter que marcar lá, de seres que estavam grudados em mim, drenando energia. Isso ajuda a corroborar a veracidade das experiências. É muito similar isso acontecer sempre, com tanta frequência e com detalhes meio parecidos. Isso reforça a possibilidade de serem realmente coisas que acontecem fora do corpo. Outra coisa é isso, de estar vivenciando uma cena que eu já conhecia, de estar em um lugar que eu já conhecia previamente. Então são muitas coisas para serem levadas em consideração neste relato. Então é isso, nos vemos em breve. Hasta!